Deus tem ministrado muito no meu coração esse ano. Muito, muito. Um rio de comunicação de Deus tem jorrado sobre mim. E eu tenho aproveitado e gastado tempo na presença de Deus para ouvir Deus. E tenho escrito um pouco das coisas que Deus tem compartilhado. E parte daquilo que Deus tem falado comigo, tenho transformado em algumas palavras que eu gosto de compartilhar. São palavras que primeiro me transformam e depois eu sinto que podem transformar, trazer transformação para a vida da igreja. Eu quero falar nessa noite sobre algo que eu denominei de cultura do pensamento missionário. Cultura do pensamento missionário. A gente aprendeu na nossa velha teologia, ou na nossa velha forma de fazer igreja. Eu sou a terceira geração de ministros dentro da minha casa. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus, um grande plantador de igreja, um grande apóstolo. Os meus pais herdaram esse ministério e a vida toda cuidaram de igreja, apesar do meu pai nunca ter aceitado o título de pastor, mas ele sempre pastoreou. Então desde criança que nós acompanhamos a minha família nessa empreitada do reino. E a gente desde criança aprendeu algo sobre ser um missionário. E a gente aprendeu que ser um missionário, ou que missionário é aquela pessoa que larga tudo, abre mão do seu trabalho, abre mão da sua igreja, da sua cidade, vai lá para o meio do Amazonas, ou vai lá para a África e doa a sua vida em prol da obra do Senhor. Sim ou não? É verdade que isso também é ser um missionário, mas Deus está desconstruindo essa visão missionária para nos fazer entender algo mais intenso sobre o propósito ou a cultura do pensamento missionário. E essa cultura do pensamento missionário é a cultura que nos ensina que eu e você, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, necessariamente eu sou um missionário. Para mim ser um missionário eu não preciso abrir mão daquilo que eu tenho, abrir mão daquilo que eu sou, abrir mão do meu trabalho. Mas a verdade é que Deus está posicionando missionários em todas as áreas da sociedade. E uma vez que eu recebi a Jesus como meu Salvador, necessariamente eu me torno um missionário. Acho que parou meu padzinho aqui, eu gosto tanto dele. Se puder me ajudar, eu te agradeço. E então eu entendo que Deus está querendo nos ensinar um novo conceito de missões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A minha mensagem, eu coloco um subtítulo nela de tornando-me uma resposta a uma dor de Deus. Repete comigo: tornando-me uma resposta a uma dor de Deus. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías 6. Renilson, eu pedi, você consegue colocar aqui para mim o Instagram que eu pedi? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só quero dizer para algumas pessoas que estavam me perguntando sobre o que a gente faz, quem a gente é e o que a gente faz. Eu quero rapidamente, enquanto você abre a sua Bíblia, compartilhar um pouco. Eu sou pastor de jovens e adolescentes na Igreja de Deus na Asa Sul já há 7 anos. E a gente vive em Brasília desde o ano de 2002, eu e minha família. E em 2006 nós iniciamos um ministério chamado Novidade de Vida, um ministério musical. Na verdade a música para nós é só uma ferramenta, é um ministério que leva a presença de Deus, que leva a unção de Deus, e através da música, a música é uma ferramenta. Então nós começamos esse ministério no ano de 2007 e até hoje Deus tem nos levado. Da América Latina nós já tivemos, por honra e glória do nome de Jesus, a mais de 20 nações pregando o Evangelho e adorando o Senhor. Temos canções gravadas em espanhol, em inglês, e hoje a gente tem a honra de poder levar essa mensagem, de levar a presença de Deus a todos esses lugares, entendendo que nós também somos missionários. Eu queria colocar só o Instagram, e algumas pessoas me perguntaram
Hoje eu tenho meu canal de pregação, que é Edson Soares. Se você buscar por Edson Soares, pastor Edson Soares, você vai encontrar. Eu vou pedir para colocar no final, não tem problema, pode botar no final. Nosso Instagram, meu Instagram pessoal, @EdsonSoaresNV, você pode buscar também. E o do Novidade de Vida, @Novidade de Vida Music, é muito fácil, você pode nos encontrar. Além disso, nós temos um canal de podcast. Esse canal de podcast tem abençoado muitas pessoas, é algo novo que a gente começou e Deus falou no meu coração durante a pandemia. E a gente começou logo após, assim que acabou a pandemia, começamos a gravação desse podcast, tem abençoado muitas pessoas. Se você quiser, você pode procurar e vai nos encontrar em toda a internet. As nossas canções estão no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, em todos os lugares. Se você digitar Novidade de Vida, você vai nos encontrar. Para aquelas pessoas que estavam me procurando e me perguntando, apenas um parêntese e uma informação. Você já abriu sua Bíblia? Isaías 6, amém? No ano que morreu o rei Uzias, versículo 1, tá? Vamos lá. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque sabemos que o Senhor quer falar conosco, e é a tua presença que nos instrui, é a tua presença que nos traz instrução, e nós buscamos nessa noite a tua instrução, Deus. Leva-nos a entender que o Senhor está nos chamando, que o Senhor está nos comissionando, que o Senhor está levantando missionários, pessoas que entendem que podem se tornar uma resposta àquilo que os céus estão perguntando. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Amém. Levanta sua mão e abençoa a minha vida agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deus está levantando uma geração de jovens e adolescentes com um chamado e um propósito específico para um momento crucial e diferente no corpo de Cristo. A verdade é que nos últimos anos aconteceram mudanças drásticas, e mudanças tão intensas e tão grandes, que muitas pessoas têm dificuldade de acompanhar. E muitas vezes nós não conseguimos entender o momento em que nós estamos vivendo e as mudanças que aconteceram, e ficamos perdidos no meio do tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio e tenho afirmado isso aonde eu passo: Deus está chamando uma geração que foi plantada nesse tempo, porque ela tem todas as ferramentas para serem bênçãos, se tornar uma resposta de Deus a essa geração. Deixa eu te falar uma coisa: você não nasceu nesse tempo por acaso. A humanidade não começou no dia do seu nascimento. Significa que você poderia ter nascido há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos, há 200, há 300, mas Deus escolheu te colocar
e te fazer vivo hoje. Amém? Estão comigo? Significa que Deus colocou em você todas as ferramentas que você precisa para se tornar alguém relevante, para se tornar alguém efetivo e para se tornar alguém frutífero no reino de Deus hoje. Sim, é verdade que existem muitos desafios, mas é verdade também que Deus te colocou na sua vida tudo que você precisa. Amém? Agora a gente está falando aqui sobre nos tornar uma resposta a uma dor de Deus. Como é que é esse negócio de dor de Deus? Mas Deus tem dor, pastor, como é que é isso? Sim, Deus tem dor. Todas as vezes que a vontade de Deus não é feita, uma dor se inicia no coração de Deus. Significa que o coração de Deus sangra ao ver a injustiça, o pecado e a apatia do seu povo. Uma dor se iniciou no coração de Deus quando o homem pecou, e essa dor levou o próprio Deus a sacrificar o seu filho por amor a uma criação. Essa dor move o coração de Deus em um propósito eterno, o desejo de ver a restauração de todas as coisas conforme a sua cultura original. Então uma dor começa no coração de Deus o dia que o homem peca. Esses dias Deus falou algo comigo, e Deus me disse: Edson, sabe por que Jesus teve que morrer nu? Sabe por que as roupas de Jesus foram retiradas ali na cruz, quando Ele entrega a sua vida? Porque na verdade Jesus não foi morto na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. No dia que Adão e Eva pecou, você se lembra o que Deus faz? Deus pega um animal e Deus retira a pele daquele animal. Então Deus me disse: quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morreu sem roupa, porque as roupas dele haviam sido tiradas lá no jardim do Éden, no dia que o homem pecou. Significa que Deus despiu o seu próprio filho para vestir a mim e a você com as vestimentas dele. Mas uma dor se inicia no coração de Deus o dia que o homem peca, o dia que o homem perde a plenitude. E a Bíblia continua citando em vários momentos em que dores começaram no coração de Deus. Quando Ele chama o homem após o pecado, Ele pergunta, e é interessante, porque Ele pergunta para Adão, Ele não pergunta: Adão, o que você fez? O homem acabou de pecar, o homem acabou de errar, o homem acabou de pisar na bola, mas Ele não vem e pergunta: Adão, o que você foi fazer? Se fosse eu, era a primeira pergunta. Sabe quando você pega o menino no flagra, seu filho aí no flagra: meu filho, o que você fez? Me lembro um dia que a gente estava fazendo uma reforma na casa do meu irmão, e eu tenho um sobrinho, na época ele tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, de idade, e a gente estava pintando a casa, pastor, e de repente esse menino desapareceu, ninguém viu esse menino. Dali um tempo a gente lembrou: cadê o Adrian? Quando meu irmão chegou, o Adrian tinha entrado dentro da lata de tinta, e ele pegou um rolo, e tinha uma moto do nosso caseiro, e ele pintou com o rolo a moto do caseiro inteiro. E quando a gente chegou e a gente falou: Adriano, o que você fez, meu filho? Mas é interessante, porque Deus não pergunta para o homem: ei, o que você fez? Mas a pergunta de Deus é: aonde você está? Sabe por quê? Porque não importava o que o homem tinha feito, importava se ele ia entender que ele precisava aproximar de novo do Pai dele. Você está entendendo? Sabe, não importa como está a sua vida, o que você tem feito, importa onde você está. Então Deus pergunta para Adão: onde você está? E essa pergunta traduz o coração de Deus em busca de um relacionamento perdido. Eu posso sentir
a dor no coração de Deus e perguntar: Adão, para onde você foi? Eu estou aqui no mesmo lugar. É interessante, sabe por quê? O homem peca, mas Deus não vai embora. Deus não muda o lugar que ele estava porque o homem pecou. Deus permanece no mesmo lugar, aguardando o homem retornar. Mas uma dor se inicia no coração de Deus. Ao conversar com Noé, mais uma vez Deus diz: eu me arrependi de criar o homem. Expressando uma dor da frustração de ver a humanidade submersa no pecado e na maldade. No diálogo com Moisés, no Monte Sinai, logo após Moisés receber as tábuas da lei, mais uma vez Deus expressa a sua frustração e a sua dor, falando: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. A verdade é que o coração de Deus sangra todas as vezes que Ele olha para a terra e vê a desobediência, a desgraça, a discórdia entrando no nosso coração. O motivo da dor de Deus está em olhar para nós, a sua criação, e nos ver tão distantes do seu propósito original. Sabe aquele pai que prepara tudo para o filho, e de repente o filho deixa tudo, o pai vai lá, faz uma casa, prepara um quarto, coloca uma cama, coloca tudo, e o filho se envolve com droga e vai para a rua. Eu vejo alguns pais muitas vezes em reportagens que vão buscar os seus filhos na Cracolândia. Você vê a dor e a tristeza no olhar daqueles pais de pensar, e muitas vezes, irmãos, são pais que têm tudo, que têm dinheiro, e vê o seu filho morando na rua. Mas a verdade é que Deus, o coração de Deus sangra quando Ele olha para nós e nos vê tão distantes do nosso propósito original, porque Ele nos criou para um propósito, porque Ele nos criou para um projeto. Ele pensou em nós, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você. Deixa eu te falar uma coisa: a maior mentira do diabo, que o diabo tem contado para essa geração, é dizer que você é filho do acaso, que você é fruto do acaso, que você nasceu por um acidente, que você nasceu por acaso, que não tem ninguém que te ama, que Deus até existe, mas Ele não se importa. Quando a gente aproxima de Deus, a gente começa a ouvir Ele dizer: ei, eu tenho um sonho para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um plano para você, eu te criei, eu te escolhi, eu te chamei pelo seu nome, eu tenho algo para você. E Deus está buscando encontrar na terra alguém que possa se tornar a resposta a uma pergunta do céu. Como é que é isso? O céu tem pergunta? Nós lemos o texto de Isaías, e eu gosto muito desse texto, porque o texto de Isaías, a história de Isaías é um bom parâmetro para a gente entender como eu posso me tornar a resposta a uma pergunta do céu, entendendo que eu sou um missionário. Presta atenção, a Bíblia diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa é uma declaração de Isaías. Isaías já era um profeta, Isaías já profetizava antes desse episódio do capítulo 6. Mas um dado momento, algo acontece na vida de Isaías, e isso que acontece muda a perspectiva. Deixa eu te falar uma coisa: talvez Deus vai ter que matar algum Uzias na sua vida, para que você possa entender o que os céus estão perguntando e se tornar a resposta. Ele frisa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. Significa então que existiu um tempo na vida de Isaías até a morte de Uzias, e depois um tempo após a morte de Uzias. Alguns especialistas dizem que Isaías era parente de Uzias, sobrinho, alguns dizem. Outros dizem que ele era apenas um nobre do palácio. Mas a verdade é que na declaração dele a gente consegue perceber que havia uma relação de dependência ou de proteção. Isaías se sentia protegido pelo rei.
E então ele podia falar o que ele quisesse falar, e ele profetizava as profecias de Isaías. Se você pegar até o capítulo 6, ele estava profetizando: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas chega um dia que aquilo que protegia a Isaías, aquilo que estava em volta de Isaías, os muros que estavam em volta dele caem. E agora aquilo que estava protegendo ele, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes aquilo que você pensa que está te protegendo, está te afastando do seu propósito. Porque o que te protege é estar perto da presença de Deus. Muitas vezes aquilo que você pensa que está te protegendo, está te tirando daquilo para o qual Deus te criou. Mas um dia então morre esse rei. Imagino que Isaías já tivesse entrado naquele templo por muitas e muitas vezes. Mas um dia ele entra novamente no templo. E quando ele entra no templo, ele contempla algo interessante. Irmãos, isso é muito, é chocante. Quando você vê, entender o que está acontecendo aqui, preste atenção. Isaías entra no templo. Quando ele entra no templo, ele contempla algo que estava se passando no céu. Essa visão não tinha a ver com Isaías. O que estava acontecendo, Isaías não estava contemplado na visão. Ele apenas vê o que se estava passando. Então ele vê, naquela visão dele tinha um trono, na visão dele tinha anjos, tinha querubins, toda uma movimentação no céu. É como se Deus em um dado momento resolvesse abrir os olhos de Isaías, para ele ver um culto que estava acontecendo no céu. Isaías começa a contemplar aquele culto que está acontecendo ali no céu. E quando ele contempla, ele começa a ver algumas características e algumas situações que nos são peculiares. Preste atenção, Isaías era alguém que, apesar de ter um ofício, um chamado profético, as suas profecias se apontavam apenas para um contexto natural, até aquele momento. Porém, quando ele tem a visão da glória de Deus, ele passa a ter uma outra perspectiva, um outro nível de revelação do que ele profetizava. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes estamos respondendo perguntas, pastor, que o céu não está fazendo. Muitas vezes estamos respondendo perguntas que esta geração não está fazendo. Um dia Deus falou para mim: Edson, para de responder perguntas que ninguém está perguntando. Quais são as maiores perguntas dessa geração? Quais são as maiores dores dessa geração? Quais são as maiores dificuldades dessa geração? Quais são as maiores perguntas que o céu está fazendo? Preste atenção. Isaías entra, então quando Isaías começa a contemplar e ele vê a glória, então no meio daquele culto, algo acontece. Quando Isaías contempla aquele culto celeste, aquela glória, e aleluiado por todos os lados, e anjos passeando para cá e para lá, e ele fica louco no meio daquela visão. E de repente Isaías dá um grito lá no meio. É como se Isaías não estivesse sendo percebido naquele lugar. O culto não era para Isaías. Ele não foi chamado para cantar no culto, gente. Ele não era o pregador daquele culto, mas ele estava contemplando. Mas quando ele vê a glória, o tamanho, o peso da glória de Deus, ele dá um grito ali no meio. Ele diz: ai, de quem? Ai de... Sabe por quê? Contemplar a glória de Deus me faz entender o tamanho da minha pequenez, o tamanho da minha miséria, e quanto eu dependo de ser tocado por Ele. E Deus começa a restaurar em Isaías, restaurar a vida de Isaías. Então ele dá um grito: ai de mim, porque os meus olhos contemplam o Senhor. Sabe, eu tenho pensado sobre algo, pastor. Nós não somos chamados para fazer sucesso, somos chamados para fazer sentido.
Fala para quem está do seu lado: você não é chamado para fazer sucesso, você é chamado para fazer sentido. Qual a diferença? Talvez Isaías procurava fazer sucesso como profeta, apontando o dedo para todo mundo: ai de você, ai de você, ai de você. Mas muitas vezes as palavras de Isaías apontavam para algo que nem mesmo ele vivia. Porém, quando ele entra na presença de Deus, ele tem a revelação da glória. E aquilo que Isaías começa a falar passa a fazer sentido na vida das pessoas. Fazer sentido é você entender, responder perguntas que estão sendo feitas. Quantos estão comigo? Quantos estão me entendendo? Todo processo de transformação na nossa vida precisa iniciar na presença de Deus. Não pense você que está vivendo um problema, que se você se esforçar ao máximo, sem Deus você vai conseguir sair. Não pense você que está preso no vício da pornografia, que se você se esforçar ao máximo, sem Deus que você vai conseguir sair. Não pense você que está preso no vício da prostituição, da mentira, do engano, que se você se esforçar ao máximo, sem Deus. Porque todo o processo de transformação precisa iniciar na presença de Deus. Ao contemplar a Deus, ao contemplar quem era Deus, preste atenção nisso. Ao contemplar quem era Deus, Isaías tem a revelação da sua condição. A primeira coisa que um encontro com Deus vai revelar na sua vida é a sua condição pecaminosa. A primeira coisa que o encontro com a presença vai revelar na sua vida é o ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Sabe, quando a gente começa a se achar demais e achar que a gente está bom demais, a gente pode ficar desconfiado, porque muitas vezes nós estamos indo para tão distante de Deus que nós não estamos conseguindo enxergar o quanto somos pequenos, o quanto somos vulneráveis. Porém, ao demonstrar a nossa condição, Deus também traz para nós a transformação. A segunda coisa, a segunda revelação que Isaías tem é quem Deus é. E essa revelação faz entender a sua identidade. Lembra quando Pedro, Jesus fala assim: está todo mundo aí falando sobre mim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí alguns dizem: estão falando que você é Elias, estão falando que você é um profeta. E aí Pedro se levanta e diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. E ao ter essa revelação, quando Pedro tem a revelação de quem Jesus era, Jesus volta para Pedro e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porque quando eu tenho a visão de quem Deus é, Deus revela em mim a minha identidade. Lembra o que a gente falou aqui? A canção diz: como o sol no alto a brilhar, teu amor traz a luz à escuridão, e quem eu sou, só em ti vou encontrar. Significa que quando eu chego perto de Deus e eu entendo quem Deus é, automaticamente a glória de Deus revela quem eu sou. Essa revelação faz Isaías entender a sua identidade. O encontro com Deus vai fazer você entender a sua identidade. O encontro com Deus vai restaurar a sua identidade. Deus estava restaurando na vida de Isaías,
a identidade dele. Então quando ele dá o grito, ai de mim, a Bíblia diz que ele manda um anjo, Deus manda um anjo sair ali no meio da posição do culto. Vai lá, Miguel, pega lá uma brasa, deixa ela esquentar bem lá. Agora você vai lá e toca nos lábios de Isaías. Preste atenção, Isaías era um profeta. Qual a ferramenta que um profeta mais usa, gente? A boca. Você está entendendo? Deus estava tocando Isaías na parte em que mais ele seria usado para revelar a glória de Deus. Deus vai tocar em você na parte aonde Ele quer revelar a sua glória, naquilo que Ele te chamou para fazer. Tem gente que fica triste muitas vezes, que passa por problemas e dificuldades. Deixa eu te falar, Deus está tocando em você, naquilo que você vai se tornar forte, porque aquilo que você é fraco vai revelar a glória de Deus no futuro. E a terceira coisa que esse encontro traz para Isaías é a convicção de chamado e propósito. Voltemos à história, está lá Isaías. O anjo vai lá e pega aquela brasa, e ele vai e toca nos lábios de Isaías. Ele diz: perdoado estão os seus pecados, e apagada a tua iniquidade. E agora Isaías está pronto para ouvir aquilo que eu e você precisamos ouvir. E de repente o culto continua acontecendo. Isaías está olhando. E eu acho muito legal, pastor, porque ninguém fala assim: ô Isaías, ó, nós estamos com um problema aqui. E aí, você quer resolver esse problema para mim? O texto diz: e estando Isaías naquele lugar, ouviu-se uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Preste atenção. Você já teve a sensação alguma vez que você é a pessoa errada no lugar certo? Que algo que Deus... O senhor já teve essa sensação, pastor? Que algo que o senhor recebeu de Deus parece que era para uma outra pessoa, mas essa pessoa não ouviu a voz de Deus, e Deus vai lá e entregou para você? Muitas vezes, irmãos, todas as vezes que eu pego esse violão e que eu pego esse microfone, eu tenho a impressão de que eu sou a pessoa errada no lugar certo. Por muitos anos eu orei para Deus, falei: Deus, o Senhor queria que eu cantasse, porque o Senhor não me deu a voz do Davi Sácer. Se o Senhor queria que eu cantasse, porque o Senhor não me deu a voz do Osés de Paula. Sabe por que muitas vezes nós temos a impressão que nós somos a pessoa errada no lugar certo? Todas as vezes que eu orei para Deus, falei: Deus, não pode ser, Deus. Eu nasci com uma deficiência na minha prega vocálica, pastor. Durante muitos anos eu cantava uma canção e já não conseguia cantar mais, minha voz se acabava. E quando eu fui para Brasília, eu fui fazer uma investigação para saber. Fiz fonoaudiologia, fui na fonoaudióloga, fiz um exame fonoaudiólogo, e vários exames, e não consegui identificar. Um dia eu fiz um exame com uma austríaca, e ela identificou e me disse, e o senhor vai entender muito bem o que eu vou dizer. Ela me disse: Edson, você tem as suas duas pregas vocais, uma é menor alguns milímetros do que a outra. Isso é uma condição de nascença. E ela me disse: olha, alguém que tem uma perna um pouquinho menor do que a outra, ela pode passear no parque, ela pode sair para fazer caminhada, pode fazer uma corrida em volta da sua casa, mas ela nunca poderá correr a São Silvestre. Eu falei: aí complicou, doutor, porque Deus me chamou para correr e foi a São Silvestre. Ela falou: Edson, você nunca terá condição de ser um cantor profissional.
E mais uma vez eu tive a convicção de que eu era a pessoa errada. E eu orei para Deus mais uma vez: Deus, não pode, não dá para ser isso. Você tem certeza que o Senhor falou era isso mesmo comigo? Não era outra coisa, Deus? E a resposta de Deus que vinha para mim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa: se tornar uma resposta a uma dor de Deus não está ligado a uma habilidade propriamente dita, mas está ligado a uma vontade e a uma disposição para dizer: eis-me aqui. Na presença de Deus, Isaías tem a sua condição alterada. A condição de pecador agora se torna a condição de alguém santificado. Ele teve a sua identidade restaurada. A identidade de Isaías, ela é transformada naquele ambiente, e o propósito da vida de Isaías é revelado. Então, quando ele chega naquele ambiente, ele é tocado pela presença de Deus, ele escuta uma voz, a voz diz assim: olha, a quem enviarei e quem há de ir? Preste atenção uma coisa, a voz não perguntou: Isaías, você quer ir? Eu sinto que fazer a obra de Deus, eu sinto que responder a Deus está muito mais ligado a dizer: ei, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Deus. Não, mas não é você a pessoa certa. Deus, lembra daquela mulher lá falando com Jesus: Jesus, tem alguma coisa aí? Eu preciso de uma cura. Aí Jesus fala: não, eu não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela fala assim: mas pelo menos alguma coisinha deve ter sobrado, Jesus. Jesus estava testando a fé daquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa: ouvir uma pergunta do céu e se tornar uma resposta na terra está ligado a entender que você pode responder dizendo: eis-me aqui. A pergunta dizia: a quem enviarei? Não era uma conversa com Isaías, ninguém estava conversando com Isaías, era uma conversa entre anjos, arcanjos, Deus e todas aquelas pessoas que estavam ali naquela visão. E de repente Isaías escuta a voz dizendo: eu estou precisando de alguém. Isaías dá um grito lá de baixo: Deus, eu sou essa pessoa. Outro dia eu estava escutando o testemunho de um pastor, e esse pastor começou a contar. Ele disse que por muitos anos a vida dele, ele teve muita dificuldade, converteu e teve muita dificuldade financeira. A casa dele estava sem energia um dia, já tinha muitos anos que ele servia o Senhor, e todos os dias ele falando: Deus, eu quero fazer alguma coisa. Deus, me deixa fazer alguma coisa, arruma alguma coisa para fazer, eu quero ser parte do teu reino de alguma forma. E ele falou que um dia ele estava chovendo, tinha acabado a energia, ele estava muito indignado, tinha cortado a energia da casa dele, e ele sem dinheiro para pagar. E a esposa dele chama ele e fala: vamos para a igreja. Ele fala: não vou para a igreja hoje. E ela fala: vamos para a igreja. E ele indignado falou: eu vou, mas eu vou ficar lá atrás, no último banco. Ele pega uma bicicleta, sai, começa a chover, molha ele toda, a esposa toda. Eles chegam na igreja todo ensopado, molhado, ele com aquele ódio, fala: o que eu estou fazendo nesse lugar? Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? E senta no último banco, e de repente o pastor começa a dizer, toma a palavra e começa a dizer: olha, eu estou vendo alguém que vai se levantar nessa cidade, e esse alguém vai se levantar com o poder de Deus, e esse alguém vai curar enfermos, e esse alguém vai levantar o nome dessa cidade. As pessoas virão de outros países para visitar essa cidade, por causa dessa pessoa que Deus vai levantar. E ele fala que de repente começa a sentir algo queimando dentro dele, e ele fala: esse pastor está falando de mim, esse cara sou eu. De repente ele levanta lá atrás, dá um grito: ei pastor, eu sou essa pessoa que você está dizendo. Deixa eu te falar uma coisa: não espere Deus vir falar diretamente: meu filho, olha, vem cá, não, vem cá, eu quero levar você. Não, pelo amor de Deus, quando você escutar uma pergunta do céu, levanta sua mão, levanta sua voz e dá um grito, como Isaías fez naquele momento: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Sabe, isso estava ligado ao desejo que estava queimando no coração de Isaías. Aquele fogo que foi colocado nos lábios de Isaías desceu para o coração começou a queimar. Sabe, quando você está com o seu coração queimando, você anda nas ruas perguntando: Deus, o que o Senhor está falando hoje? O que os céus estão perguntando hoje que eu posso responder? E você olha, tem uma pessoa andando com uma muleta. Eu posso orar por essa pessoa. Seja a resposta de Deus aonde você está. Quem está com o coração queimando, chega na escola e começa a perguntar: Espírito Santo, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui hoje? O que nós vamos fazer junto com hoje? Espírito Santo, vamos lá, me conta aí. Quem são as pessoas por quem eu preciso orar? Quem eu preciso abraçar? Se tornar uma resposta, se tornar um missionário, está ligado a entender que os céus estão fazendo perguntas e eu preciso responder a essas perguntas. Não espere você estar pronto, não espere você estar preparado. Deus está te chamando. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Existem milhares de dezenas de perguntas que estão sendo feitas no céu a todo momento. Aquela pergunta dizia respeito a alguém que Deus estava levantando para se tornar a boca dele na terra. Isaías entende que aquela pergunta estava ligada ao seu propósito. Deus precisava de alguém que se tornasse a boca dele na terra. E quando ele escuta aquela voz, ele não espera uma outra pessoa responder. Ele quer ser o primeiro e ele dá um grito dizendo: Deus, eu sou esse cara. Agora preste atenção, existem milhares de dezenas de perguntas que estão sendo feitas no céu, semelhante a essa, todos os dias. Talvez eu e você não estamos conseguindo ouvir, porque nós não estamos posicionados no lugar certo. Ouvir uma pergunta do céu está ligado a estar no ambiente celeste. Quantas vezes você parou para ouvir Deus nessa última semana? Quantas vezes você perguntou para Ele quando você chegou na sua casa, quando você saiu na rua? Eu preciso contar para vocês, esse ano eu estou ficando doido, pastor Marinho. Saí outro dia, saí na rua falando: Deus, vamos lá, Deus, o que nós vamos fazer hoje? Cheguei na padaria, irmãos, entrei na padaria, quando eu olho na padaria, peguei um pão. Quando eu cheguei no caixa, que eu olho para a menina, Deus falou assim: Edson, essa menina, o pai dela foi embora quando ela era criança. Ela é culpada, sente culpada pelo pai ter ido embora. A mãe dela não queria ela quando ela nasceu, e ela se sente culpada por isso, e por isso ela quer mudar a sua identidade e mudar o seu sexo. Essa menina tentou tirar a vida nos últimos dias. Vai e fala com ela. Eu falei: Deus, tem certeza que é isso? O que é que eu falo para ela? Essa menina vai me matar aqui, gente. Como é que eu vou fazer um negócio desse, Deus? Deus vai e diz para ela. E eu fiquei pensando: como é que eu faço isso? Como é que eu faço? E tinha um tanto de gente na fila do caixa. Eu falei: Deus, essa menina vai começar a chorar. O dono da padaria vai me chamar e vai querer me bater aqui. Eles vão me expulsar daqui. E Deus falou: espera o momento certo para você falar com ela. E eu saí, fui na minha casa, cheguei, comentei com a minha esposa: amor, Deus me deu uma palavra, eu preciso falar com essa menina. E eu comecei a ir naquela padaria umas 4 vezes por dia, todo dia, pastor. Eu vou achar ela uma hora, no momento que eu consigo falar com ela. Depois de uns 3 dias que eu fui lá, Deus falou assim: agora. Cheguei lá, estava sentada numa cadeira ali. Eu chamei ela, falei assim: olha só, eu vim cá, tem 3 dias que eu cheguei aqui, eu olhei para você, e eu vi isso. Quando eu começo a falar, essa menina começa a chorar. Eu fiquei com medo, pastor, sabe por quê? Eu falei: gente, isso é coisa da minha cabeça, não faz sentido. Só pode ser coisa da minha cabeça. Como é que... imagina se eu falo um negócio dessa menina e não é verdade, pastor. Sabe, servir a Deus e se tornar uma resposta a uma pergunta dos céus, tem que estar disposto a correr riscos pelo reino de Deus. Tem
que está disposto a morrer pelo reino de Deus. Um profeta, quando ele entregava uma palavra, ele estava expondo a sua vida à morte. E eu cheguei nessa menina e falei com ela, e quando eu começo a falar com ela, ela começa a chorar. E ela começa a chorar. Eu falei: olha, Deus me falou isso sobre você. Deus me mostrou isso sobre a sua casa. Mas eu quero orar com você, para que esse espírito de morte, para que esse espírito de suicídio vá embora da sua vida. E ela falou: ai, que medo. Não precisa ficar com medo, se Deus está revelando é porque Ele está transformando, não precisa preocupar. E eu orei com aquela menina, passou, deu 2 dias, eu cheguei lá, a menina tinha sido demitida, não estava lá mais. Se eu não tivesse falado naquele dia, eu não tinha tido a oportunidade, ela tinha ido embora sem receber a bênção de Deus. Você está entendendo? Não importa o que você vai fazer, sabe? Importa você ouvir o que os céus estão perguntando e como você pode responder. Ser um missionário é entender que existem questões que estão sendo feitas, perguntas que estão sendo feitas no céu, e que eu, jovem de hoje, posso responder a essas perguntas, sabe? Nós estamos falando que as escolas estão cheias de marxismo cultural, cheio de ideologia de gênero, mas só estamos falando, mas não estamos fazendo nada, pastor. Aonde estão os professores que se levantarão em nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa: se você entender que Deus está perguntando sobre aonde estão os professores que entrarão nessas escolas e levarão a cultura do céu para esses lugares, você pode se tornar essa resposta. Teve uma história que me chocou muito sobre o avivamento dos morávios. Os morávios foi um avivamento que aconteceu mais ou menos nos anos 1800, um pouco entre 1600 e 1800. E os morávios eram uma comunidade ali na região da Inglaterra. E eles fizeram uma torre de oração e passaram mais de 100 anos orando naquela torre de oração. E um grande avivamento tomou aquela população naquela época. E alguns países não aceitavam, eles foram os primeiros missionários. A cultura missionária de sair de um país e ir para outro país iniciou com os morávios. E a história diz que eles alguns países não recebiam cristãos, mas eles descobriram que poderiam se vender como escravos e ir para esses países. Então eles se vendem como escravos para entrar nesses países e se tornar a resposta de Deus para essas nações. Muitas nações que hoje são evangelizadas e que têm centenas e centenas de igrejas, iniciou-se o trabalho do reino de Deus, porque alguém falou assim: Deus, eu sou essa resposta, eu não me importo se eu vou morrer, não importa se eu vou abrir mão da minha vida, mas vou me tornar a resposta a uma pergunta do céu. Sabe, não está ligado a você deixar o que você faz, não está ligado a você deixar o seu trabalho. Talvez Deus está te chamando, você é advogado, para se tornar uma resposta a uma pergunta dos céus, no meio da advocacia. Existe uma lacuna hoje, eu estou falando sobre escolas, e isso é algo que tem queimado o meu coração, porque existe uma lacuna hoje, pastor. Nem os cristãos, nem os ateus, nenhum tipo de religião hoje, ninguém quer ser professor, porque ser professor é sinônimo de ganhar pouco dinheiro, é sinônimo de ser desvalorizado como profissão, e ainda risco de vida. Mas eu estou incentivando os meus jovens e adolescentes lá na minha igreja a se tornarem professores, a entrarem nas escolas, porque há um espaço, irmão. Se a igreja entender que há um espaço, se nós nos tornarmos essa resposta, daqui a 20 ou 30 anos, aquelas crianças que estão nas nossas escolas sairão entendendo a cultura do céu, porque a igreja entendeu qual é a sua posição. Vocês estão comigo? Nós estamos levantando, pastor, jovens em todas a gente chama de 8 ou 7 montes, ou 7 áreas de influência. Nós queremos pessoas no meio das artes, nós queremos pessoas no meio da política, nós queremos pessoas na área da saúde, nós queremos pessoas na área da educação, nós queremos pessoas na área do business. Sabe, não importa o que você está fazendo, não importa qual é a sua habilidade, se você entrar no ambiente certo, você vai ouvir uma pergunta, e você vai poder se tornar a resposta a essa pergunta, fazendo aquilo que você faz hoje. Você está comigo? A coisa mais importante nesse
contexto é entender quem Isaías viu naquele dia que o transformou. Quem eu preciso contemplar para que eu possa me tornar essa resposta? Por muito tempo eu fiquei perguntando, pastor, porque o texto diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu ficava olhando e falava, mas para mim não parece que a terra está tão cheia de glória, assim, do jeito que fala o texto. Quando a gente olha o tanto de morte, desgraça, não é verdade? Parece muito mais que a terra está cheia de trevas. Mas Deus iluminou a minha mente, me fez entender. O texto diz que vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono e exaltado. Bom, primeira pergunta para você: quem é o Deus que foi exaltado e sentou acima em um trono? Guarda aí. O texto diz que ele pega uma brasa e toca os lábios de Isaías e diz: perdoado estão os seus pecados. Quem é o Deus que perdoa pecados? Apagadas estão as suas iniquidades. Irmãos, Isaías não estava tendo a visão do que estava acontecendo naquele momento no céu. Isaías foi levado no futuro. Isaías foi levado no momento em que Cristo é exaltado e assenta no trono. Isaías estava tendo uma visão profética de Jesus exaltado, e a graça que estava sendo manifesta naquele Cristo exaltado alcança Isaías no tempo da lei e perdoa Isaías. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente entra no ambiente da glória de Deus, quando a gente contempla esse que Isaías contemplou, e a gente cantou: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem ao contemplar Jesus glorificado, ao contemplar a glória de Jesus? Eu sou transformado de glória em glória e posso me tornar a resposta ao que os céus estão perguntando. Eu quero que você fique de pé neste momento. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida. Eu não sei em que você tem dedicado, mas eu quero te desafiar hoje a não decidir o seu futuro por dinheiro, não vender o seu futuro por sucesso, mas entregar a sua vida por propósito. Está entendendo? Está comigo? Não venda o seu futuro por aquilo que não tem preço. Não decida o que você vai fazer por aquilo que vai te pagar mais. Jovem, adolescente que está aqui, que ainda não decidiu profissão, não decida o seu futuro por aquilo que vai te pagar mais. Decida o seu futuro por aquilo que vai te garantir a vida eterna. Sabe o que vai te garantir a vida eterna e plenitude? Entender o propósito de Deus. Para que você foi criado? Para que você foi criado? Qual a pergunta que os céus estão fazendo, que você, dentro da sua área de atuação, vai poder responder? Eu tenho estado com pessoas de grande influência. Eu tenho estado com grandes empresários, com programadores, com médicos. E são pessoas que estão entendendo, pastor, que eles podem se tornar essa resposta. Ei, existe uma pergunta sendo feita no céu e Deus quer que você seja essa resposta, amém?
E se nessa noite o Espírito Santo falou com você, enquanto a gente adora a Deus com essa canção, eu quero que você, se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, ou se você simplesmente quiser fechar os seus olhos e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero ser essa resposta.